Olá, sejam muito bem-vindos ao Ouvindo Saberes, um podcast diferente gravado aqui em Recife, pessoal. E se eu fosse vocês, não perderiam nenhum episódio. Estamos estreando hoje o primeiro episódio com arte, educação, saúde mental. O que a gente vai permear esse universo desses três temas que são tão interessantes? O podcast ele tem como principal proposta trazer eixos temáticos. Então, o nosso primeiro eixo é arte, educação e saúde mental. Agora, se eu fosse vocês que estão aí, não perderia tempo, já se inscreveria no canal, deixaria lá seu like, seus comentários e ativaria as notificações para receber lá o sininho com a gente, ok? E aqui eu tenho hoje dois convidados especiais. Genildo Andrade, psicólogo, e o pintor e professor Jeff Lucena, que a gente vai permear esse universo da arte, educação e saúde mental. Então vamos lá. Genildo Andrade, faça suas apresentações para o público que quer saber quem é você. Boa noite, Roberto, tudo bem? Meu nome, como vocês sabem, é Genildo, sou psicólogo, com abordagem em psicanálise com foco em relacionamento. Tá. Me diz uma coisa. Faz quanto tempo que você é psicólogo? Já faz desde 2022 que eu já venho atuando ali com foco na clínica, trabalhando online, então assim, atendendo, fazendo os atendimentos nesse formato. Certo. E o que é essa abordagem que você falou? A psicanálise? Isso, psicanálise. Tem muita gente que às vezes confunde, né? Assim, esses termos, tanto como psiquiatra, terapeuta, então tem gente que às vezes ainda tem essa dificuldade. Então eu posso explicar um pouquinho sobre essas diferenças de cada profissional, né? Existe o psicanalista, que no caso ele não pode não ter uma formação em psicologia, mas ele vai fazer uma especialização, ele vai fazer um estudo na psicanálise. No meu caso, eu sou psicólogo com uma abordagem da psicanálise. A gente vai olhar mais a questão mais do passado e como esse passado influencia ainda a vida do adulto ou da criança ainda nesse momento, no presente. Já o psiquiatra, ele foca mais no medicamento, ele vai trabalhar ali uma questão mais pontual, com alguns transtornos também. Perfeito. E o professor Jeff Lucena? Eu já apresentei, né, como professor, mas ele tem muita história para contar. Fala aí, Jeff, sobre o teu currículo, para as pessoas conhecerem. Olá, tudo bem? Eu sou Jeff Lucena, pisciano, nasci nos anos 90 e sou graduado em pedagogia e pedagogia empresarial e sou amante das artes e estou na caminhada para tentar agregar algo, se possível. E me fala uma coisa da tua arte. Eu sei que você tem um ateliê maravilhoso. Localiza-se onde, Jeff? Rua Recife 732, Prazeres, Cajueiro Seco, ao lado do Hospital Novo de Prazeres. Inclusive é isso que está passando aí na tela, viu, pessoal? Vão lá, as artes são maravilhosas. E você tem inspiração onde, Jeff? Em sua arte? A minha inspiração maior seria a água, que é o arquétipo do amor, da pureza, da transparência. Minha pintura também tem uma particularidade. Ela tem um efeito neon sob a obscuridade, com uma lâmpada neon voltada para a pintura revela a química, então se torna uma experiência diferente. Algumas pessoas nunca tiveram contato com isso eu acho interessante, trazer uma nova possibilidade. Quando se fala em neon, se lembra de algo um pouco especial, comum, vamos dizer. E neon é luz, né? Então a gente vai devagar, não é devagar, viu, gente? É devagar, conversar sobre a luz de alguns assuntos que a gente vai, dentro desse universo da arte, educação e saúde mental. Genildo, hoje se fala muito, até porque eu também sou professor e vocês sabem disso, professor Roberto, se fala muito hoje sobre saúde mental. Sim, com certeza. O que é, em termos práticos, o que é saúde mental? Ainda tem justamente essas dificuldades das pessoas compreenderem, mas saúde mental, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de uma coisa mais ampla.
que envolve tanto o corpo como mente, relacionamento, propósito, espiritualidade. Então, assim, é algo bem mais amplo do que se eu falasse em saúde psicológica ou saúde emocional. Saúde emocional, ou até o próprio nome ele já diz, né? Está muito ligado às emoções. Quando a gente vai para a saúde mental, a gente vai falar sobre transtorno, a gente vai falar sobre várias outras dificuldades que atrapalham a vida do sujeito. Então, esse termo ele vai muito mais amplo. Tá. E assim, existe uma preocupação minha e dos profissionais de educação, não só professores, mas dos profissionais em geral, com a saúde mental de nós, professores, dos nossos alunos, dessas famílias. À luz da psicologia, como é que a gente consegue... Claro, gente, e vamos deixar bem firmado isso aqui, tá? Primeiro episódio e os demais que virão não é para problematizar nem polemizar. A gente quer levar conhecimento diferente, tá? Para que vocês entendam determinados contextos. Até porque a gente vai ter o eixo tecnológico no futuro para conversar, vamos trazer pessoas da tecnologia também, que é importante, e a gente vai ter o eixo de entretenimento, que a gente pode conversar também com pessoas. Então, assim, é sempre fazendo com que o nosso podcast tragam pessoas invisíveis e que se tornem visíveis e que nossa voz ela atinja um público importante. Foi mal aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Aí a gente vai entender essa saúde mental de nós, professores, profissionais da educação, dos nossos alunos, dos pais e da população em geral. Por exemplo, eu me deparo com a realidade de que eu tenho um aluno com tal transtorno, ou com tal situação. E nós, por vezes, nós não somos preparados, até porque a universidade, a faculdade não prepara a gente para essas demandas que nos chegam e agora está mais acentuada. Como é que a gente pode trabalhar determinadas questões? Isso aí já segue também para o professor Jeff, que é professor e conhece essas demandas, e como a arte pode influenciar dentro desse papel, até mesmo, não sei se eu posso chamar de cura, mas de abrandar algumas situações. Vamos lá. Em psicologia, como você falou, nessa questão da cura, né, a gente fala mais em tratamento, a gente fala mais em controle, e não, dependendo da situação, não em cura. Né? E quando a gente fala de saúde mental, principalmente do professor, a gente está com... o mundo mudou, né? As coisas mudaram, e essas mudanças elas também trazem consequências para a saúde da maioria das pessoas. E aí o professor ele também pode pensar muitas vezes em uma especialização, onde ele pode se tornar um psicopedagogo. Aí ele vai ter o quê? O que é que vai mudar de verdade? Ele vai mudar o olhar dele para a situação. Então ele vai conseguir perceber algumas coisas do aluno, que talvez ele possa fazer um encaminhamento. Ele não vai fazer o tratamento, tá? É diferente do psicólogo também organizacional, a qual ali ele está na empresa, mas a tarefa dele não é fazer uma psicoterapia, não é fazer um tratamento com o colaborador. Ele identifica e ele encaminha. Entendi. E, Jeff, qual é o papel preponderante, importante da arte dentro desse contexto? Da arte-terapia, da arte enquanto intermediadora desses processos? Talvez a gente não vai falar de cura, mas de abrandar determinadas situações. Como é que a arte ela influencia no indivíduo? Desculpe. Eu acredito que a arte é realmente elementar no processo de autoconhecimento, porque como na arte-terapia eu sou arte-terapeuta também e estudamos muito Nise da Silveira. Gosto muito. A Nise é extraordinária. E ela, em uma época onde tratavam as pessoas com um picador de gelo na parte do lóbulo do sentimento, não sei, é a área do Genildo, e ela tinha a sensibilidade da modelagem e da pintura por excelência, onde os pacientes poderiam desenvolver ao seu tempo a sua sensibilidade e se autodescobrir
Então era um momento, inclusive ela chamava os pacientes de clientes. Ela dizia que nós que deveríamos ser pacientes com eles, para com eles. Então eu acho que 90% do nosso desejo que opera a gente não domina. Nós somos dominados por 95% do subconsciente. Então, quando a gente realmente entende o nosso lado que nos guia sem a gente perceber, a gente entende porque nossa vontade não é ativa. E a arte da pintura, a modelagem, ela traz o que está nas sombras, vamos dizer assim. Pegando esse gancho dele, né, até assim, a gente teve uma época em que se tratava a loucura ou às vezes até o problema psicológico ali das pessoas com forma desumana. Então, assim, a psicologia ela veio para mudar um pouco esse tratamento. Ela veio para fazer um contrapor à psiquiatria, que antigamente ainda tem gente, tipo, às vezes eu estou no ônibus, aí tá duas pessoas conversando, aí eles falam assim, não, mas o psiquiatra interna. Então, assim, ainda se tem essa ideia, mas hoje a gente não tem mais esse caminho de internar. O objetivo é trazer o paciente para o meio, porque se o meio adoeceu e você tira ele de lá, né, um dia ele vai ter que voltar. Então, assim, o objetivo é que ele seja tratado junto com a família, né, compreender qual foi a causa, muitas vezes, dessa loucura ou às vezes desse transtorno do problema. E hoje em dia se pode usar esse termo, loucura? Se usa. Mas por falta de conhecimento, ignorância? Acredito que sim. Acredito que às vezes as pessoas ainda não compreendem mais ou menos o que é, né? Aquilo ali, ou às vezes um comportamento ao qual a pessoa não consegue nomear mais ou menos o que seria. E assim, enquanto professor, tem um olhar mais sensível e clínico, não clínico de ser médico, mas clínico em cima de determinados contextos de sala de aula, em que a gente faz uma comparação do aluno antes pandemia e pós-pandemia. Genildo e Jeff, a pandemia, vocês acham que a pandemia acentuou esse problema de depressão, esse problema de oh meu Deus, me ajude, essas falhas humanas, eu não sei como é que a gente vai conceituar isso. Nuances de comportamento? Esses nuances de comportamentais. Porque assim, eu encontro às vezes adolescentes com ansiedade, aflitos e agoniados, não só adolescentes, como adultos também, inclusive dentro da minha própria família. Mas isso foi acentuado antes da pandemia ou a pandemia só acelerou esse processo? Vocês dois podem responder. Primeiro, no caso, saúde mental já vem se falando há muito tempo. Então, assim, isso já está nas escolas, nos lugares. As pessoas vêm falando, mesmo de forma não compreendendo. Eu acho que o objetivo do programa também seria esse, trazer esses saberes, essa clareza sobre saúde mental. Mas é um tema que ele está mais chegando nas pessoas. Então, já vinha a população já estava passando por algumas situações, então, com o impacto também da tecnologia, do excesso das redes, né? Então, assim, a pandemia só intensificou mais a situação de chegar essa situação que a gente está vendo hoje. E foi bem legal você falar do Ouvindo Saberes. Por quê? Eu vou explicar ao pessoal. Do Ouvindo Saberes, o nome do nosso podcast. Porque assim a gente vai devagar, vai conversar sobre vários saberes, trazer à tona a visibilidade de algumas pessoas que têm projetos excelentes, só que estão assim à margem na sociedade. Professores, artistas, psicólogos, que têm projetos maravilhosos que vão trabalhar aqui, que a gente vai conversar em outros podcasts, em outras oportunidades. Jeff, me fala uma coisa. Como a arte, como você descobriu a arte em tua vida? Boa pergunta. Mas o contato que mais me toca, que eu acredito que eu era mais jovem, uma criança, era quando eu via os livros de história, aquelas pinturas clássicas, e eu disse, como uma pessoa consegue fazer algo tão parecido com a realidade, com pouca tinta, que capacidade. Então eu era apaixonado pela pintura desde sempre.
e preferia decorar, aprender as aulas de história, porque as pinturas me chamavam a atenção, e não estudava história, apenas prestava atenção à aula. O que sempre soube que é difícil no Brasil, as artes, por falta de conhecimento da causa da arte, para que serve a arte e o benefício que ela pode fazer ao ser humano e até o Estado, a soberania do país, tendo essa importância. Tanto é que os países ricos dão valor à arte. E então eu desisti, fui trilhar outros caminhos, mas sempre com aquela brasa no coração. Vontade, aquela né? vontade de um dia, por que não? Aí até que, depois que eu estudei, concluí a minha graduação, eu me vi trabalhando ainda no comércio para outras pessoas e pensei, o que é que eu estou fazendo? Graduação em pedagogia, né? É bom lembrar, não em artes visuais, viu, gente? É pedagogia. Não, Eu até passei na graduação da UFPE, mas não cursei. Por quê? Porque perdi o dia da inscrição. Só fiz passar e... E vive-se de arte no Brasil? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu estou na caminhada, mas eu não consigo viver do que eu produzo. Eu sou uma pessoa multifacetada, faço outras atividades, mas não consigo. Então, eu estou plantando as sementes ainda. Eu estudei um pouco sobre a questão subjetiva da arte, que é o que mais me fascina, a subjetividade da arte. E as pessoas sempre perguntam, por que eu? E eu me perguntei, por que não eu? Então, eu estou plantando. Se der certo, ok. Se não der certo, eu tentei. Que é o mais importante, né? São as tentativas. A gente tem o privilégio de tentar o que a gente quer. E eu, no momento, estou me permitindo isso. E tem uma pergunta que me intriga. Porque quando se fala de arte e viver de arte, quando a gente fala viver de arte é sobreviver, fazer dinheiro com arte. Mas fora isso, a gente precisa de apoio, né? Eu, para chegar a esse podcast, eu tive que amadurecer muito a minha cabeça, assistir vários, para poder chegar e dizer, por que não tentar sair da minha zona de conforto enquanto professor e levar conhecimento de forma diferente, tá? Isso para mim é oxigenar também um pouco o indivíduo ação, tá? Mas também tive um apoio primordial, importante, de amigos, de familiares, que me ajudaram a dizer assim, vai que a gente está contigo. E isso é muito bom, a gente está com você. Você teve esse apoio, Jefferson, da sua família, no momento em que você deu a virada de chave e disse, você é pintor ou artista? Eu acho, para o meu caso, pintor tem mais a ver com minha personalidade. Certo. Mas aí quando você deu a virada de chave e disse assim, eu vou ser pintor, você teve o apoio familiar? Na verdade, esta virada de chave, vamos supor, de 5 anos para cá, que eu chutei a pedra. Então... Chutou o balde e digo, você pintou, vou arriscar. Deixei a normalidade, né? De trabalhar no aeroporto, aquilo ali. Mas você pintou, esse é o normal? Não, mas assim, a Fora vida do é padrão, muito... né? Mas a de ser vida, um CLT, né? Mas Isso. a vida é muito curta para viver como o pato. O pato tem múltiplas habilidades, mas não faz nada com maestria. Então, assim, que eu acho perfeito. Você tem múltiplas habilidades. Ninguém é perfeito em tudo, mas se sabe muito sobre várias coisas, isso é uma riqueza. Só que, por ser subjetiva a arte, nas mãos certas, com intenção correta, se pode chegar longe. E por que não eu? Então, eu tentei me dedicar a isso, de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica, porque eu acho perfeito a ideia que a arte não se pode falar arte no plural, no singular, e sim no plural, são as artes, porque
é a prática do ser humano e sua subjetividade. Então, nenhuma pessoa pode ter arrogância de dizer isso é arte, isso não é arte. É uma atividade humana. Mas aí a pergunta é, você teve um apoio familiar, de Não. amigos? É assim, familiar muito pouco, pelo contrário, eu tive barreiras e discriminação na minha família abertamente, Que tipo de discriminação? que não era coisa de homem, coisas homofóbicas, vamos entendi. dizer, relacionadas à arte. Então, eu tive um pouco de apoio minha tia, que foi fazer pinturas clássicas e ter aulas particulares e me chamou para olhar, e a professora que me lecionou 1 ano de pintura. Então, isso foi uma abertura importante para mim. E grato a ela pela sensibilidade. E já trazendo o gancho da tua fala... Essas 2 ajudas, basicamente. E já trazendo o gancho da tua fala, em relação a por que não eu, né? Então, assim, eu me questionei muito. Por que não eu tentar um podcast? Por que não fazer? Por que eu não? Por que eu não, né? E talvez se eu não... Tem 2 significados. E talvez se eu ali. não tivesse nesse momento hoje, estivesse frustrado, né? E a pior coisa, pelo menos para mim, enquanto individuação, é a frustração, não é? Há uma necessidade humana sobre o desejo de fazer coisas tipo novas, assim, reinventar, entende? Então, assim, lembra que a gente estava conversando sobre saúde mental? Então, Sim. quando você pensa em um propósito, né, esse propósito ele também é um caminho. Então, se reinventar, digamos, como ele falou, ele estava naquele emprego tal, mas ele queria sair dali e ele conseguiu, né? E aí começou a se reinventar. É algo que está ali guardado. Acho que todo ser humano ele busca essa satisfação de estar fazendo algo que gosta. E um gancho interessante que ele falou é sobre a questão da arte, tá? Eu acho que a arte ela chega primeiro do que as outras ferramentas para a saúde. Então a arte ela tem essa capacidade de chegar onde muitos lugares. E a arte é a linguagem, né? Até Sim. porque tudo que está girando aqui é arte e a linguagem. Observe pela garrafa do ateliê dele, que é uma arte, tudo aqui, ó, que está girando. E isso é que é interessante, né? Tudo que a gente consegue ver, ainda que não seja palpável. A música. A música, né? Mas é arte. Perfumaria é uma arte. É uma arte. Gastronomia é arte. Sim, com certeza. Não é? Você lembra do perfume de alguém, né? Do cheiro de alguém, do perfume. É arte. E é psicologia também, né? Oratória. Porque fica na mente. A oratória é arte. Língua portuguesa, no qual eu sou professor, é arte também. Então a gente tem que saber preservar esse contexto artístico que cada um de nós temos, né? Eu acredito que sim. Cada um de nós inclina para um tipo de arte. O professor Jeff inclinou para pintura. Outros professores inclinarão para música, para dança, para o teatro. E assim vai. Eu acho que é dentro dessa proposta que a arte ela traz essa sensação de dopamina. Sim, com certeza. É como se você vai para uma academia e ali você tem várias doses de dopamina, endorfina, seja lá o que for. E é um dos eixos que a gente vai falar também em outro momento com especialistas sobre saúde e saúde física, tá? Quando a gente fala de saúde, não só mental, mas o físico também é importante. Mas, Genildo, o que a gente pode entender por... Eu assistindo a alguns programas, inclusive com o professor Jeff, fala muito de indivíduo-ação. Indivíduo-ação. O que é esse contexto desse indivíduo-ação? Como é que a gente pode entender melhor e explicar para o pessoal que vai assistir o nosso podcast? Não sei que horas vocês vão assistir, viu, gente? Mas assistam e curtam, compartilhem e deixem lá. Toquem lá no sininho para receber as notificações. Define para mim ali indivíduo. Diz aí para mim. Define. Indivíduo. Sim. Eu posso falar... Eu entendi a tua pergunta. Indivíduo, eu, Certo. ação. Indivíduo, ação. O que é que esse indivíduo, ação, Roberto, faz? Por exemplo, para eu fazer este momento aqui com vocês, virada de chave, é uma ação. Porque até então, enquanto indivíduo, eu estava na minha zona de conforto. Não é? Eu gosto muito também do psiquiatra e psicólogo Jung, né? Que é ele fala muito sobre esse processo do humano de ir buscar o seu eu e construir a sua individualização,
Tá? Então, quando o indivíduo ele consegue se encontrar, ele consegue fazer... Porque a gente vem aonde? A gente vem da família. Sim. Então, às vezes... É o primeiro núcleo, É o né? primeiro núcleo, né? E aí vem a escola, vem a questão social também. Então, o indivíduo, quando ele consegue se encontrar, fazer escolhas que fazem sentido para a vida dele, eu acho que é um momento onde ele consegue fazer essa individualização que muitas vezes eu acho que se separa do próprio meio. Seria nesse sentido que você queria mais ou menos saber? É por aí. Então, o humano, quando ele consegue se diferenciar dos outros, porque a gente vive um mundo hoje que às vezes as pessoas querem às vezes fazer o que todo mundo está fazendo. E que é uma bolha, né? É uma bolha. Exatamente. Que é uma ideia que a gente tem que vai ser legal porque todo mundo está achando legal. Mas o ser humano é único. É uma bolha porque é moda, tá aí o morango do amor. Virou moda. O que é o morango do amor, gente? Mas nenhum morango, por mais que ele seja ali parecido, ele vai ser diferente, né? Vai ter uma diferenciação ali. A mesma coisa também é o ser humano. O ser humano não é único. Então, quando ele vai buscar essa especialização, esse jeito de fazer, o que mais vai crescer no mundo, Roberto, vai ser profissionais fazendo aquilo que é diferente. É o que mais vai crescer no mercado, tá? Então, assim, a gente tem um grande avanço hoje de pessoas fazendo muita coisa, mas sabe aquele processo, Jefferson, que a gente fazia a coisa com a mão, uma obra de arte, né? E aí vem a questão da produção e depois começa a se produzir igual. Acho que o futuro vai caminhar muito para as pessoas fazerem como se fosse uma obra de arte, o trabalho como obra de arte. Você trabalha com... Qual é o teu público? Tem um público abrangente? São adultos, são adolescentes, crianças? Como é que é? Como eu atendo no formato online, então eu atendo tem adolescente, tem adulto, e só adolescente e adulto jovem, né? Então, assim, mas o que mais procura seria mais mulheres. Os homens ainda têm essa dificuldade de buscar apoio, e até um ponto também interessante da gente se falar, né? Porque ainda se tem essa questão é fraqueza procurar psicoterapia? É fraqueza? Não, lógico que não. Então, para muitos homens ainda falar sobre emoções, falar sobre sentimentos. Então, muitas vezes é aquela coisa, Roberto. Às vezes tem um casal que está ali, meu foco é relacionamento, e às vezes no casal é sempre a mulher que procura. Na maioria das vezes é a mulher que procura. Salve-se, claro que tem homens também que procuram, mas é bem menor o público. Talvez pela fragilidade feminina. Ou dependência do outro. Pode ser também explicado pela nossa própria cultura, né? Então, assim, a gente também estamos aqui, no caso, para o homem, né? Assim, falar das suas emoções na própria educação também, isso é visto como fraqueza. As mulheres amadurecem mais rápido, né? Então, essa capacidade também de pensar, de falar sobre o que está sentindo, até aprendendo ali com a própria mãe, isso é um exemplo que favorece mais a mulher. Tá. E o sentir feminino é diferente do sentir masculino? O que eu percebo, às vezes, é que o homem, ele tem... A gente pode ter... a gente não vai generalizar, existem exceções, tá? Mas é como se o homem tivesse mais dificuldade de nomear o sentimento, ou às vezes de dizer o que está sentindo. E principalmente emoções negativas. Na nossa própria cultura, quando a gente fala de inveja, né, é um sentimento, é uma emoção que muita gente tem dificuldade de falar. Da raiva. Então a gente é como se, mesmo sem querer, né, os pais muitas vezes, eles ensinam a criança a negar o que está sentindo. Mas são sentimentos, e sentimentos a gente não pode negar. Sim. Né? Não é uma questão assim. Mas vocês... pode-se aprender a negar. Se aprende a negar. Exato. Vou dar um exemplo a você, tá? Digamos que uma criança, ela tá com raiva do colega. A mãe fala, não, sentir raiva é ruim, isso faz mal. Não sinta isso. Ou a criança tá ela quer alguma coisa e a mãe começa, muitas vezes sem querer, lógico, né? A fazer com que a criança fique feliz porque ela está triste. Não, fique feliz, fique alegre. Até quando a gente é adulto também. Percebe que quando a gente encontra alguém, a gente sempre fala tudo bem?
Sim. É uma afirmação ou uma pergunta? Porque parece que não tem espaço para a É. pessoa dizer como é que você está se sentindo. Entende? Então, é como se a gente vivesse uma sociedade que caminha para negar o que está sentindo. Aí, assim, vou passar a bola agora para Jeff. Ele falou logo no início que as pinturas são inspiradas na água, não é isso? Isto. E a arte é boa para sentir. É. Por que a água, Jeff? Porque com o tempo eu gostava de pintura clássica, só que eu sou lento para pintar e minha professora deu uma dica que eu fizesse algo mais alegre. E eu gostava do neon. Só que eu queria um estilo que me deixasse realmente livre, sem receio de errar algo, de perspectiva, enfim, que eu só fluísse. Comecei a me observar que eu sou pisciano, enfim, tenho muita... A água traz essa fluidez. Tenho muita... Na tem sua muito pintura. do meu psicológico a ver com a água. Então eu percebi, eu disse, ninguém pode dizer que algo que é inspirado na água, tá certo ou errado, ela flui. Eu convido a vocês a conhecerem o ateliê de Jeff Lucena. É maravilhoso, tem obras perfeitas, excelentes, pelo menos assim, na minha percepção, em minhas observações, tá? E a gente consegue observar, pessoal, essa fluidez mesmo na pintura, em algumas pinturas dele. Ao mesmo tempo que tem a denúncia social, não é, Jeff? Já é outro segmento? Não, é uma questão um pouco de autodescoberta, porque sempre eu achei interessante a charge, que é aquele quadrinho do jornal, e por ser cômico, por ser escancaradamente fácil de entender o que está ali sendo passado. E tem uma questão social, ela está denunciando algo geralmente. Um pensamento inadequado da sociedade, por exemplo. Então eu sempre achei muito interessante a charge. Só que eu gostava do clássico, está bem distante. Aí depois pintei uma coisa mais colorida, um pouco mais luminosa, vamos dizer. E depois sempre com aquele desejo da charge. Só que depois eu entendi que é uma arte um pouco completa, a charge, porque ela denuncia o que está errado, então ela busca o refinamento social. Então tem dois momentos. A sua Agora obra, eu o seu tô- acervo tem dois momentos. O momento da fluidez, que é a água, e o momento da denúncia social, que aí você vai buscar inspiração na eu charge. faço os dois ao mesmo tempo. Eu pinto, o meu estilo não difere do que eu estou no momento. Por Eu quero exemplo, falar assim, numa divisão mais pedagógica. Não, no Não momento tem eu me isso. ocupo mais de pintar algo que toque o outro, vamos dizer. Certo. Uma pintura, por exemplo, ela pode ser uma pintura de um rabisco de um policial com abordagem um pouco pesada com um jovem. Você faz isso, isso é uma coisa que choca, mas a gente lembra que existe. Se não for citado um tema que é difícil, aquilo ali vai ser esquecido e vai ficar cada vez pior. Então a arte tem a ver com a questão de expressar o momento da sociedade. Entendi. Agora a gente passa a bola para Genildo. E aí, trazendo essas características desses dois momentos na obra de Jeff Lucena, como é que a psicologia, ou você enquanto psicólogo, observa essa questão da fluidez e a questão da denúncia social? Como é que a psicologia vê isso? Em relação até mesmo um fator terapêutico, né? Talvez para o pintor ou para um paciente. A questão da água, como é que a água ela flui dentro da psicologia? Eu não saberia responder. Me explica melhor como seria essa tua pergunta, Assim, tá? existe uma simbologia da água, Certo. não existe? Certo. E mitos religiosos, enfim. A psicologia observa também esses elementos e traz para um contexto. Depende não é muito isso? da abordagem. Depende da abordagem. Tá. Ele citou também... É porque se for na psicologia analítica, né, ela também tem alguns... Ela vai buscar alguns... Ele falou dos arquétipos, ele falou também de algumas linguagem simbólica, tá? Mas dentro da abordagem que eu faço, a gente vai analisar de um ponto de vista mais diferente. Mas eu ainda não consegui entender muito bem a tua pergunta. Não? Água e psicologia andam juntas? Vamos ser mais objetivo. Água e psicologia, eu não saberia como responder. Andam juntas? Em que sentido?
no sentido do tratamento psíquico, do tratamento... Agora... Entendeu? Não, se for por... acho que o hábito de beber água, vamos por esse caminho... Vamos por esse caminho. Aí sim, com certeza. E é como se, tipo, se você falar de psicologia, a gente sabe que no próprio tratamento, em algumas situações, ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar dormir, ele vai precisar de uma academia, ele vai precisar beber água, ele vai precisar cuidar do corpo. Então, assim, quando a gente fala de um tratamento psicológico, a gente precisa entender que esse ser humano ele precisa também se cuidar. Tá. A gente vive numa sociedade que é tudo muito acelerada, né? A sociedade está muito acelerada, as coisas acontecem rapidamente, né? Em 5 segundos já muda tudo. Como é que vocês conseguem, na visão do pintor e professor, e na visão do psicólogo, como é que a gente consegue lidar com essas demandas? Eu falo enquanto professor, porque toda hora me chega uma informação diferente, que mudou tal lei pedagógica, mudou tal lei, mudou tal palavra. Então, é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, e a gente não consegue lidar com essas demandas. Só que a gente precisa de uma válvula de escape. Aí talvez entre a arte, talvez entre fazer uma academia, enfim, talvez entre algo que vai facilitar esse processo. Como é que vocês dois conseguem lidar com essas demandas? Passa a bola para Jefferson. Passa a bola para Jefferson. No momento, eu não estou muito exemplo de lidar com demandas, porque eu fiz o caminho inverso. Eu saí daquela matrix, né, de pensar no dinheiro e não na satisfação pessoal, e agora eu estou com, vamos dizer, com pouco dinheiro, mas com mais satisfação pessoal, porque estou semeando meus objetivos, né? Então agora eu sou uma pessoa que eu faço o que tem que fazer, mas eu vou pela prioridade do momento, porque eu estou com muita... Meu pai está numa situação delicada de saúde, de se cuidar um pouco mais, então estou dando assistência, eu tenho pintura, eu sou autônomo, então eu tenho que administrar meu tempo só. Falar em autônomo, seu ateliê é multifuncional, né, Jeff? Tem vários outros serviços, além das pinturas, viu, pessoal? Me fala um pouco, massagem, cartas, o que mais? Isso está passando agora. É um ateliê pedagógico, que é o objetivo principal, tem acho que 700 pinturas lá. Observem aqui, tá, pessoal? E vocês estão em casa. Tem uma experiência neon, porque tem uma sala multifuncional, onde o objetivo maior é guardar algumas pinturas e expor à luz neon, para que as pessoas tenham contato com a outra perspectiva, né? Uma luz que brilha no escuro. Para algumas pessoas isso aí é novo ainda. E na mesma sala jogamos cartas e fazemos reiki 1 e 2, que é presencial e à distância, e cartas também, baralho cigano. Olha aí, gente, se vocês estão procurando esses serviços, é só chegar lá em ateliê Jeff Lucena. Mas aí a gente volta para Genildo, para a gente entender enquanto psicólogo, enquanto psicologia, né, enquanto a psicologia fala dessas demandas que são tão aceleradas, às vezes a gente tanta coisa que nos sufocam, tá? Aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não. É uma boa... Que às vezes é difícil, mas a gente precisa. A gente vem caminhando, né, a essa rapidez. Tu lembra dos desenhos, tipo, mais antigos, que até É engraçado que, tipo, no desenho, antigamente, um respondia, depois esperava um pouquinho para o outro responder. Como é os desenhos hoje? É tudo muito rápido. Acelerado. É muito acelerado. A gente tem... a própria tecnologia também, ela acabou... ultrapassando limites, facilitando essa coisa da rapidez, né? Então, assim, a gente não deve olhar tudo como sendo ruim. Eu acho que está caminhando para essa velocidade. Vai ter um momento que as pessoas, infelizmente, vão adoecendo e elas vão buscando tratamento e vão aprendendo o seu tempo. Porque pensar é muito rápido. O pensamento, ele é muito rápido, mas o corpo tem o seu tempo. Até quem é da área mesmo de TI, se você, quando senta no computador, o computador tem o tempo dele.
Segundo Lacan, o pensamento é o ensaio da ação. Isso, Não é? exatamente. A gente Então, pensa muito e às vezes não age. Exatamente. Falta ação, mas às vezes a gente pensa e vai no impulso. Exatamente. Não é? Então, a academia também ela pode ajudar justamente nesse processo de você fazer um exercício e você precisar saber que o exercício tem um tempo. Então, você vai Claro. colocando o limite, entende? Então, assim, pronto, um programa como esse é você trazer para as pessoas que é preciso dormir, é preciso ter tempo para dormir, é preciso ter tempo para escovar os dentes, é preciso ter tempo para se cuidar, porque se... Cara, eu preciso disso. Dormir, que às vezes eu durmo um pouco demais. É muito bom. E assim, a gente tem a ideia de que dormir parece que é perca de tempo, mas isso não é verdade, de jeito nenhum. Você acredita que, às vezes, uma pessoa que não dorme, ela pode ter problema psicológico? Acredito. Graves, né? De E outros chegar até em problemas depressão. também, e outros problemas também físicos. não é? Acidentes também. Imagine uma pessoa que não dormiu bem e ela sai e aí ela vai querer fazer as coisas com pressa, ela pode cair, ela pode acontecer um acidente, né? Às vezes se tiver de carro também, justamente por falta de sono. Então, na nossa sociedade, parece que a noite é um lugar calmo, tranquilo, e as pessoas acabam esquecendo que dormir é importante. E tem muito essa coisa também do calma, respira e inspira. Eu faço isso muito com os meus alunos. Quando é período de prova, que eles ficam agoniados, não é? Vocês de casa aí vão entender. Calma, respira, inspira e vai. A meditação também, ela é um exercício muito legal. Não precisa, independente se for com um viés espiritual ou não, mas como meta, assim, um exercício prático. É só você fechar os olhos e dar atenção à respiração. Então, qualquer pensamento que vier, que é um exercício bem legal para trabalhar um pouquinho a respiração, seria um exercício simples. Fechou os olhos, sentou no lugar que você consegue ali, e aí você vai dando uma atenção maior a só a respiração. Vai vir preocupações, vai vir um boleto, vai vir alguma coisa que vem em mente, Verdade. e aí você volta para a respiração. A leitura também. Olha aí, gente, forma. fica a dica do nosso psicólogo Genildo Andrade. Respirem, inspirem, solta, meditem. Roberto, eu faço parte dos psicólogos que todo mundo tem que fazer psicoterapia. Eu acredito que não. A gente pode resolver, tem muita coisa que pode ser resolvida com o básico. Sendo que quando o indivíduo ele não consegue, aí ele vai buscar ajuda psicológica. Porque senão a gente vai achar que a vida é uma doença. Então, ficar triste. E é isso que, quando a gente acha que a vida é uma doença, a gente já vive uma sociedade doentia. Que vê doença em tudo. Que vê doença em tudo. Né? Claro que existem fatores genéticos, existem fatores hormonais, existe uma série de fatores. Mas se a gente for achar problema em tudo, né? Eu não trabalho mais como professor. Exato. Não é? Eu não faço mais nada na minha vida, porque tudo sem problemas. Tudo será, sem problemas. Tudo será um problema. A placa caiu aqui, viu, gente? Faz parte. Então a gente vai achar que tudo é um problema. E não é por aí. Exatamente. Então, ficar triste é uma doença? Não, ficar triste Obrigado, é normal ficar triste. Agora, Obrigado. quando essa tristeza, ela me para de tomar banho, essa tristeza me bloqueia o indivíduo de ir trabalhar, essa tristeza danifica ou piora o seu funcionamento, a gente está falando de uma patologia, a gente está falando de uma situação que o indivíduo precisa buscar apoio. Porque eu também acredito que ninguém é 100%. Tá tomando ou 100% remédio. ou 100%. Se for assim, a pessoa está tomando remédio. Triste. Não é, gente. Todo mundo tem demandas, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas, mas a gente precisa ter uma válvula de escape. Sim. E oxigenar isso é que é interessante. Sim, com certeza. Não é? Porque se eu ficar o tempo todo... porque a gente sabe que as dificuldades de ser um pintor, de ser um psicólogo, de ser um professor, seja lá o que for, qual for a profissão, a gente vai passar por percalços, a gente vai ter dificuldades, sim. E é nas dificuldades que a gente consegue encontrar a nossa resiliência. A força motriz, quando a gente está lá embaixo, que vai para a força motriz e vai se reerguer, é que é importante. Agora, existem dois fatores importantes, né? Eu, enquanto professor e agora mediador dessa mesa aqui, que todo mundo está mediando, né? Eu não sou mediador, só o mediador, sou idealizador, mas nós três estamos mediando esse bate-papo que está muito legal.
o papel do falante e aquele que escuta. Hoje em dia as pessoas não escutam mais. E tem uma diferença, né? Em escutar e ouvir. E ouvir. Tem uma diferença. Não é? O papel... E aí, como é que a psicologia vê isso? Escutar, ouvir. Diante dessa rapidez, né, que a gente estava falando antes, então, assim, quando o indivíduo ele tem demanda muito grande, ele quer acelerar para poder dar conta. Teve uma vez um rapaz entrou em contato comigo, ele mandou um áudio para mim, que era um vendedor. E aí o áudio foi tão rápido que eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. E aí eu perguntei, a plataforma ainda não tem uma velocidade para diminuir, tem para aumentar. Tem para aumentar, Mas, Roberto, não dava para entender o que ele falava, não. E eu acredito que, tipo, a demanda que ele tem, quantas pessoas ele precisava falar, ele acabava naquele ritmo de acelerar. Entende? Então, assim, quando a gente vai escutar é parar para ouvir. Escutar vai muito além do ouvir, aquela coisa de você entender o que o outro está falando. Que nem sempre o outro é entendido, não é? Ou entendível, ou se faz entendível. Uma diferença, tu já ouviu música e nunca prestou atenção na letra? Já. Então, ouvir. Você estava ouvindo a música. Apenas ouvir. Quando você vai escutar, você vai ali perceber o que aquela letra está dizendo. É interessante a gente saber distinguir o escutar do ouvir. O ouvir eu estou apenas ouvindo. Ouvindo. Não é? Ouvindo saberes. Ouvindo saberes. Não é? E escutar... Agora, o ouvindo saberes, gente, o pessoal que está em casa, que vai curtir esse podcast... o ouvindo saberes é o saber escutar, é ter paciência. Exatamente. Não é? Ter paciência com o próximo, com o outro. Porque nós somos falhos, qualquer ser humano é falho. Ninguém aqui está trabalhando com perfeição, seria bom demais. Né? Então, assim, só para a gente fechar esse ponto dessas demandas que chegam rapidamente, que às vezes a gente não consegue dar conta, a gente precisa ter o papel da escuta. Sim, com certeza. Que é diferente do ouvir. Não tenho dúvida. Isso acaba casamento, isso acaba relacionamento, isso acaba... às vezes entra em vários desalinhos. Então, quando a gente também tem hoje, às vezes, essa conversa no WhatsApp, às vezes ali de diálogos que às vezes pode ser fragmentado. Então, a pessoa diz, ela acha que entendeu, e aí ela dá uma informação. Tem umas conversas de WhatsApp. Ave Maria, eu tenho uma irmã, ela vai saber quem é, não vou citar nome. São áudios de 5 minutos. É um podcast que aí eu tenho que acelerar, porque exatamente. Tem que se ter então paciência. Esse... Beijo, ela sabe quem é. Então, esse espaço de escuta, ela resolve muitos problemas, entende? Então, tem um filme que é bem legal, que se chama Tempo. É um filme que é de terror, mas o que é legal é só essa parte do filme que eu achei bacana. Que eles estão se separando. É um casal, estão passando umas férias. E aí, ela está para se separar dele. E ela faz uma pergunta: você me ama? Para o marido, para o esposo, né? E ele fala que sim. Ela pergunta: qual livro eu estou lendo? E ele não sabe responder. Não sabe responder. Entende? Por quê? Porque não prestou atenção? Porque será que falou que ama porque ela perguntou? Mas esses detalhes que a gente às vezes a pessoa diz e a gente não escutou. E essa coisa de não prestar atenção no outro é que dificulta. Não é? Se a gente presta atenção demais no outro, você é um emocionado. E ninguém quer. Mas se você não presta atenção, você é um desleixado. Então, assim, a gente tem que saber, ter um equilíbrio, tem que ter uma balança. Sim, porque sim. nem toda hora também você vai escutar. Você vai apenas ouvir e depois filtrar. Aí vem o papel do filtro e do escutar. É porque depende do diálogo, depende da conversa. Depende da conversa, depende do tom de voz. E às vezes até, quando você estiver falando um negócio sério, é perguntar se a pessoa entendeu. Porque a gente também precisa criar esse hábito de construir uma comunicação mais objetiva. Isso. Entende? Uma comunicação que se faça assim, entender. Mais objetiva, sem ser piegas, sem ser grossa. Sim, lógico. Exatamente. Não é? Porque as pessoas acham que a gente tem todo o tempo do mundo para elas. E quando você precisa? Cadê o tempo do mundo para mim? Exatamente. Não é? Exatamente. Não é todo o tempo do mundo. Então, a gente tem que se colocar, às vezes, no lugar do outro, se despir de uma armadura e fazer com que
a coisa funcione. Eu fico pensando também, quando a gente fala de arte, né, e de desenho, às vezes para a linguagem da própria criança também, a arte ela entra muito nisso. Às vezes a criança que não tem dificuldade de se comunicar, né, é um ótimo propulsor, refúgio ou propulsor para isso. Tanto é que o professor Jeff Lucena, pintor Jeff Lucena, porque são vários títulos, né? Descobriu a pintura quando criança. Mas foi por uma dificuldade de comunicação ou por desejo mesmo? Acho que por afinidade, achava bonito. Por afinidades. Tá. E você, Jeff, tem uma história de vida bem interessante, que é até inspiradora, viu, pessoal? Vocês que vão nos assistir, é uma história de vida inspiradora, assim, de viagens, né? Jeff deu vários rolês, assim, pelo mundo, e assim, até nos inspira também, né? Genildo está aprendendo com ele, já está se inspirando. Conta aí, Jeff, tuas experiências nesse mundão. Quero ir para a França. Né? De quando começou, qual a idade, né? Não precisa dizer a idade atual, não, mas quando você deu esse start... Sou 90, façam a conta. Esse start de, não, vou ser um cidadão do mundo, vou viajar. Eu sempre achei interessante a questão da diversidade, né? A questão das artes, da cultura, o globo, eu sempre achei bonito, eu sempre tive vontade. Quando você fala da cultura, fala do macro, né? O mapa mundi, sempre achei interessante a diversidade. Só interrompendo tua fala. Quando você fala da cultura, você fala da macrocultura, que não é só a pintura, você fala da culinária, você fala da dança, você fala de tudo por onde você passou, né? Sim, mas antes de ter passado, quando eu era criança, já era de mim, que é adolescente também, por isso que eu gostei de temas de arte, de cultura. E de viajar. Procurei aprender a falar inglês. Viajar é preciso, Roberto. Porque... Viver não é preciso, é para a saúde mental. Vamos viajar, gente. É preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é certo. A navegação é precisa. Eu pensava, se um dia eu ficasse bem velhinho, que eu deveria passar meu tempo lembrando as coisas boas que eu vivi e não o que eu poderia ter feito e não fiz. Então, embora eu sou uma pessoa normal, com muitos medos, eu achava muito interessante. A partir do momento que eu estou em um lugar, aquele lugar realmente é real para mim, porque eu sentia o clima daquilo ali, enfim, eu vi a beleza do lugar, o clima, a comida, a arte. E quando foi sua primeira viagem para onde? Foi aos 18 anos, para a Alemanha. Aos 8 ou aos 18? Aos 18. Eu entendi 8 também. Eu entendi 8. Ato falho. Aí é pirraia demais, 10 anos depois. 10 anos depois. Aos 18, a Alemanha e Holanda também. E foi até então a viagem que eu tinha passado mais tempo. Passei um pouco mais de um mês, e para mim foi interessante, né? Eu levei umas pinturas lá para expor. Também. Dei uma foto sobre isso. E já gostava desse lance de arte, então tentei falar com algumas pessoas de arte lá. E é isso, vi neve a primeira vez, né? Que para quem é de Chorou quando viu neve? Não. Então não é emocionado. Não, porque na época não era... E nem piegas, né? Nem brega. Você acha brega alguém pegar na neve e chorar? Não. Teria como trazer para o Brasil um pouco da neve? A água. A água, né? Legal, bacana. Aí depois você foi galgando outros países, outras possibilidades. Abrilhantou mais a vontade, então eu depois trabalhei no aeroporto, que me ajudou a conhecer alguns lugares. Na época tinha benefícios. Então, depois eu sempre... Era uma meta, um pouco de vida. Era o que me fazia ter foco para juntar dinheiro, era viajar. Então, isso é interessante também saber. Às vezes, a gente... Aprendi com Ana Beatriz. Adoro ela.
É bem Beijo, legal. Ana Beatriz. Manda um beijo Bia, pra ela. beijo pra você. Beijo, Bia. Apareça aqui, viu? Mês que vem aqui no Em Recife. breve. Né? Vem em breve aqui nos Mês que ver. vem ela tá aqui no Recife. É. Vamos se organizar para ir. Vamos nos organizar e quem sabe, né, Bia? Estamos Apareça- só começando o primeiro episódio. Nos apoie. Apareça lá no ateliê. É. E depois foi inspirador. Eu tracei como uma meta ter dinheiro para viajar, que a vida é uma viagem, né? Então conhecer um pouquinho Uma esse viagem, uma planeta. jornada. Uma jornada. E viajar é uma viagem, é uma jornada. Aí depois você foi para outros países também para expor ou... Para expor, eu expus uma pequena, né, na Alemanha e expus na França. Passei uma semana em 2023, uma sala solo. Mais recente, né? 2023 para a cidade de Prada, uma semana. E este ano fiz uma pequena exposição em Tailândia, na cidade de Chiang Mai, uma exposição rápida. E fiz o final de julho e agora esse mês todo de agosto está acontecendo na cidade de Ria-Sirhac, o berço da Catalunha. Fica Ou na parte seja, francesa. Está A acontecendo exposição ainda é atualmente permanente até quando? até esse mês de agosto. Todo o mês de agosto. O senhor de também 25. passou pela... O senhor que é professor, viu, gente? O senhor também passou pela Bélgica, expôs lá. Fiz uma demonstração particular para uma pessoa, mas fui ao turismo, à Bélgica. Tá, e me fala uma coisa. Como é que é assim o olhar lá fora a respeito da arte? Primeiro, a gente, sendo bem objetivo, tem a questão da Quando eu falo da arte, estou possibilidade, falando da pintura, tá, pessoal? da possibilidade Qual ele do faz capital. Um país mais simples, que o Brasil é um país simples, é um país de terceiro mundo, infelizmente. Então, nos falta o básico. Nos falta, eu falo como país, como nação. Um país que tem 40 milhões de pessoas passando fome, então, primeiro precisa do básico, para depois pensar em algo mais... Um país que não investe nem em leitura, Livrarias fechando, né? são livrarias fechando. É difícil. é, Então, se você não entende que a arte é uma ascensão espiritual, por exemplo, se existem igrejas e igrejas, existem templos que são mais básicos, existem templos que são muito ornados de inúmeras artes. Então, existe uma ideia psicológica que eu vim descobrir há pouco tempo, que as igrejas ornam os seus templos para que o artista tenha o que comer, para que o artista tenha trabalho e tenha a sua subsistência. Então, é uma forma de compartilhar a riqueza, ao invés do templo estar vazio, o templo está com muita informação ali, para ser pedagógico, contar um pouco a história do que ela quer contar, e, ao mesmo tempo, entender que o artista ele veio para criar beleza ao mundo. Enquanto eu falo na sua abrangência, com música, culinária, a saúde, que é a arte do cuidado, enfim, as artes, ela veio para transcender, tentar descolar um pouco do chão, da animalidade, que somos animais racional. Então, se não raciocina, já tem a parte aí da psicologia, se a mente não está já já a gente passa a bola para ele. se a mente não está bem, aí entrou água na sopa. Aí a arte ela vem para refinar, para sair um pouco, descolar um pouco da terra rumo ao céu. Então, se o país que não investe na arte, não reconhece o artista como um criador, ele vai colapsar. Isso é básico. Tanto é que os países ricos cada vez são mais ricos porque tem beleza, tem cultura para mostrar. As pessoas não vão lá para ver o sólido, o belo. E no início da sua fala, Genildo, você disse que a psicologia também ela é transcendental, ela é espiritual. E aí casa com a fala também de Jeff. Como é que a gente pode ver isso? Deixa eu Explicar corrigir, aí pro né? pessoal. No caso, o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual.
Então, quando a gente fala que a psicologia ela caminha para atender essa necessidade humana, né? Então, quando o paciente traz, não sei se a tua pergunta foi mais ou menos sobre isso. Isso. Quando ele traz questões religiosas, a gente não traz a religião, a gente traz a escuta, né? A gente traz o acolhimento, mas é sempre com base naquilo da crença dele, respeitando a crença do paciente. Entende? Mas a gente entende que, esse biopsicossocial, que é biológico, que é espiritual, que é social, pode adoecer. Assim também como questões espirituais. E em tempos de busca, que todos nós temos, né? Um vazio. Né? Que as pessoas vão, às vezes, tentar numa religião, vão tentar na arte. E em tempo de buscas, já que a gente está falando da espiritualidade, como é que a psicologia ela vai interferir nesse processo? Porque, por exemplo, eu tenho a minha busca espiritual, eu tenho um segmento religioso, tá? Talvez para preencher um vazio. Sim. Tá? E que preenche em alguns momentos. Mas essa busca, às vezes, eu não estou falando de mim, mas de outras pessoas nas quais eu converso sobre isso, sobre a busca espiritual, sobre um caminho espiritual que cada um tem, independente de religião que você vai seguir. Mas você tem um caminho espiritual. Por exemplo, estar em sala de aula é um caminho espiritual. Que eu me sinto como se estivesse resgatando algo. Isso para mim é muito legal. Tá? E eu me sinto bem, me sinto pleno ali. Eu até brinco, pode ser um aluno. Se eu tiver um aluno, eu estou ali pleno para dar uma boa aula. Porque eu me sinto feliz. Isso é um caminho espiritual também. Mas e como é que a psicologia observa isso? Quando o paciente chega, a gente vai iluminar, a gente vai trazer o que é que ele procura, qual é o que é que ele está querendo, digamos, vou dar um exemplo, né? Então, digamos, ele é de determinada religião, mas ele está sofrendo por alguma questão ali, e às vezes a gente vai sempre questionar, a gente nunca vai dizer para o paciente aquilo que ele deve fazer. Você deveria buscar essa religião ou esse local. Não, a gente vai iluminar as possibilidades, né, do que ele quer. E aí a gente devolve a pergunta, ou às vezes, digamos que um paciente, ele é da religião tal, mas às vezes ele está ligado com a família, com o pai. Aí ele quer mudar de religião, mas isso vai trazer sofrimento. Então a gente está vendo aqui um conflito. Um conflito entre o desejo que ele quer, seja migrar ou conhecer outra religião, mas a família é de outra, e aí ele se sente, sofre por essa obediência. Então a gente vai fazer com que ele pense a respeito, se esse desejo de migrar é dele, se esse desejo de querer fazer parte de outra religião é para, muitas vezes, mexer com alguém, mexer com o pai, mexer com uma mãe, né? Então a gente vai compreender para que ele consiga acessar essas informações. Jeff, por que a arte é espiritualidade? Eu acredito que a arte deve ser espiritualidade porque é um estado de elevação, de tentar... De plenitude seria? Quem sou eu para falar do que eu não conheço, né? A plenitude, mas eu acredito que é uma luz, é uma luz neon. É um caminho. Uma luz que brilha no escuro, a arte. A arte é terapêutica. É terapêutica. Sim. E a gente pode utilizar a arte como, se você falar como de terapia, a gente pode utilizar a arte como um subterfúgio para uma melhora de alguma patologia? Ela pode aliviar a dor, ela pode, às vezes, uma música, vamos dar aqui num tema que eu gosto muito, que é relacionamento. Perder o grande amor da vida da pessoa ali, né? Então, assim, teve um fim de um relacionamento. E a pessoa, ela vai ouvir aquelas músicas, às vezes, que ali falam sobre sentimento, emoção, ele chora ou ela chora, e aquilo alivia. Mas se não quer ser alivio, ele pode, dependendo ali da história do sujeito, resolver um luto, que ele vai passar por esse luto, e sem precisar de um acompanhamento, mas quando isso passa de um tempo e demora muito e a pessoa ainda fica remoendo esse sentimento e essa tristeza, aí o caminho seria buscar um apoio psicológico. Entendo. Tá. Jeff, me fala a respeito, por favor,
é curiosidade, tá? Que eu acredito que muitas pessoas que vão também assistir Ainda bem que a bola é dele agora. o podcast vão ficar curiosas também. Estão curiosas já a respeito das massagens que você pratica lá no seu ateliê. A minha Também é espiritual? Com certeza, porque agora, artisticamente falando, eu observei que a arte mais bonita é o ser humano, é o próprio ser. Tanto nossa potencialidade mental e artística, quanto o físico. Então, se você vai cuidar do seu corpo, porque a massagem ela melhora na imunidade, ela melhora na questão cognitiva, ela melhora na questão circulatória, linfática. A minha certificação é drenagem linfática, mas eu também faço outras modalidades, né? A relaxante, tailandesa. Agora que voltou da Tailândia, né? Só Agora aprendeu a massagem tailandesa. Vamos lá, viu, gente? Existe massagem francesa? Vão lá tomar uma massagem. Também é terapêutica? por que não? Não conheço. Massagem também é terapêutica. Sim, Funciona como terapêutico. terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Coloca terapêutico. uma música francesa e um perfume, a massagem tornou-se francesa. Viver é terapêutico. A gente precisa fazer, conhecer, ler, viajar. Por exemplo, esse momento agora, no meu caso, é vida. Sim, é terapêutico. A gente É está falando, terapêutico. falando sobre coisas, sobre saúde mental, sobre arte, né, sobre Sobre educação. sobre ouvindo saberes, entende? Então, assim, esses encontros, às vezes a gente desconsidera muito sabe aquela coisa do bate-papo com alguém, com um colega? É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. E muitas vezes, quando o indivíduo deixa de fazer essas coisas, ele justamente adoece. Por isso que a gente precisa rir. Por Sim. isso que, de uma besteira. Sim. Chorar, né? rir. Chorar, rir, gritar, dar um murro na parede. Não faça isso em casa, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu estou a falar que é importante isso. Roberto, é ser emocionado, não ser emocionado. A gente não tem, na nossa cultura, lidar com a raiva ainda é muito difícil para muita gente, mas o esporte ajuda nisso. É. O esporte, as lutas, aulas de luta também podem ajudar. Como você falou, até brincando, dar soco na parede, mas a gente tem muitas vezes ali Boxe. o boxe, mas até Tailandês. até o travesseiro, né? Então você está com raiva. Lembra que eu falei aqui para você que às vezes a gente quer negar a raiva? Quando você nega, às vezes você quer esquecer, não é a solução. Não. Mas quando você entende que aquela raiva, ela precisa ser verbalizada, às vezes dizer para a pessoa que você ficou com raiva, eu fiquei com raiva de você. E deixar a pessoa saber que você ficou, até para ela pedir desculpa se for necessário. Né? A gente não controla se o outro vai pedir desculpa ou não. E se o outro também vai aceitar, né? Exato, mas quando eu digo, eu verbalizo, eu não nego. É aquilo que você fez. Não tem nada não, Roberto, eu não estou com raiva. Mentira. Então, quando a pessoa diz que eu fiquei com raiva, isso dá até espaço para que a relação melhore. Porque uma relação que há só concordância, ou concorda em tudo, a gente... Aí não flui. Não flui, entende? Não flui como a água. Isso vai adoecer em algum momento. Uma pintura do... Isso vai adoecer em algum momento. Pintor Jeff. Então, quando eu atendo mesmo, às vezes, alguém que está com problemas de relacionamento, então, às vezes, a gente precisa entender que, às vezes, tem gente que está ali negando. Eu lembro de uma professora minha que ela falou que o casamento dela acabou por causa do ar-condicionado. Né? Mas o que aconteceu de várias coisas para o ar-condicionado foi o boom, né? O fim da relação. Então, muitas vezes, a pessoa vai ali deixando, precisa falar, precisa verbalizar. Jeff, você fala... Por que você escolheu o caminho da educação? Já que nós estamos a falar arte, educação e saúde mental. É porque a educação é uma arte? Por que não? A mais complexa, né? Que a educação tem a ver com se preparar para o viver, né? O semear para o futuro, que é o que está difícil agora, né? Pensar no futuro. E observe que em língua portuguesa, vocês sabem, que as palavras elas são formadas por um radical, um prefixo e um sufixo. O sufixo é ação, educação, ação para algo, ação para mudança. Mas aí, por que você, enquanto pintor, que já tinha essa inclinação para as artes, foi buscar a pedagogia? Porque eu percebi que eu gostava de aprender as coisas, eu gostava do aprender e ficava feliz em transmitir. Então, o gostar de aprender, do que eu gosto, principalmente, né,
Porque tem pessoas, por exemplo, que gostam de tudo, né? Gostam de ler tudo. Eu só gosto de ler especificamente o que eu gosto. Então, eu percebi que eu gostava de aprender e gostava de passar também a informação. Então, já é uma boa base, né? E especializou-se, aliás, tem uma pós-graduação em pedagogia empresarial, que distorce totalmente. Quem faz pedagogia vai logo para a psicopedagogia. Agora, pelo contrário. Ou agora orientação pedagógica. Mas o que ele está fazendo aqui não seria empreender? Empreender? Empreender também, né? Exato. O que nós estamos a fazer. Porque eu acho que agora fez uma tríade interessante. Porque a pedagogia com a pintura e a pedagogia empresarial dá uma credibilidade maior ao ateliê. A proposta das visitas escolares, a questão de você ter um acervo grande, mostra a pluralidade da arte. Por exemplo, temos muitos objetos lá que são literalmente souvenir de viagem, mas mostra que cada pessoa, cada família se ocupa de produzir aquilo ali. A questão da arte também tem muito a ver com subsistência. Muitas pessoas, às vezes, estão cuidando de parentes e produzem arte. Muitos religiosos, enfim. Porque há pessoas que passam o tempo e há pessoas que aproveitam o tempo. Então, o ideal é a gente sempre, se tem um tempinho, vamos não fazer o ditado, arte, não fazer tudo o ditado linguagem, cumprir, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, ao invés de pensar coisas ruins, já atrapalhando arte. a tua fala, tudo é arte, tudo é linguagem, tudo flui, não é? Então, quando a gente vai por esse viés e que a gente entende que a arte, a educação e a psicologia, elas têm papéis primordiais. Por isso que eu trouxe nesse primeiro episódio essa temática, para que a gente, que vocês que vão assistir o nosso podcast, também não sei qual é o horário, porque vai estar gravado, aí vocês façam os comentários, tá? Pertinentes. A gente entende que viver uma arte é educar e, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa mente que fervilha, né? Você falou, pensar é muito rápido, agir é que às vezes é mais difícil, né? Então, existe uma diferença nessas duas palavras, nessas duas formas de percepção. Como é que a psicologia, ou como é que Genildo, enquanto psicólogo, vê essas situações? O pensar, o agir, pensar, ação. Que eu já fiz essa pergunta em individuação, mas agora eu estou falando do pensar, que está contido no indivíduo. A gente tem hoje, Roberto, muita informação. Isso é como se o acesso que, às vezes, o adolescente tem hoje, de muita informação, isso produz mais pensamento. Minha avó, ela estava ali, casou, e ela tinha todo um roteirinho da vida, né? Então, se esperava parentes, família, tinha suas festas anuais, mas o que hoje a gente tem é muita informação. E essa informação, ela fica... É como... Tem não vou lembrar agora um textinho do Nietzsche, né? Do Nietzsche, mas ele fala assim, é como se existisse uma guerra no pensamento. Porque se você tem muitos pensamentos, você vai ter mais desejo, você vai ter mais vontade. E como você vai poder escolher se você tem muita coisa hoje? Isso vai gerar uma dificuldade que muitas pessoas têm. Então, quando o Jefferson ele escolheu seguir a profissão ali da arte, né, como pintor, ele conseguiu escolher. Mas quantas pessoas não conseguem nem escolher? Porque escolher é redução. Escolher é que a maior parte fica de fora. Certo. E aí a gente vai agora praticamente para as considerações finais desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E você, Jefferson? Eu estou curtindo. Então, a gente vai para as considerações finais dentro da temática, tá? Beleza. Eu vou já jogar a bola para Jeff. Ele é jogador, deixa a bola com ele. Ele está aí com essa camisa. Jeff, arte. Uma definição simples e objetiva. Elevação. Jeff por Jeff. Não sei o que dizer. Ô, gente. Foi pego inesperadamente. Mistério. Mistério. Viver. A arte mais difícil. Viajar. O melhor verbo. Comer. Necessário. Água.
Fluidez. Uma obra sua. Eita. Aí você... Meu gato que saiu no jornal esse ano. Seu gato. Gato Pipo. Gato Pipo. O ateliê. Uma tentativa de um sonho. Qual sonho? Deixar algo interessante nessa terra. Família. Elo. Ok. Genildo, vamos lá. A bola fica com ele de novo. Não, a bola agora vai para você. Psicologia. Saúde. Genildo por Genildo. Superação. Amores. Muitos. Viver. Agora. Viajar. É preciso. Comer. Faz bem. Família. Importante. Amigos. Tenho. Tem. Objetivo. Agora, vocês passam a bola para o apresentador que está começando, que começou esse podcast. Vamos lá. Educação. Desafio. Medo. De barata. Sério? Eu ia dizer aranha. Não tem nenhum aqui, não. Deixa eu ver. Psicologia. Entendimento. Arte. Vivência. Saberes. Histórias. Família. Importante. Vai, Jefferson. Um verbo. Para um professor isso é... Pode ser um verbo ser. Uma cor. Azul. Um arrependimento. De não ter feito uma situação de forma correta. Um sabor. Um sabor. Eu tenho tantos sabores. Mas um sabor. Sabor e sabores. E saberes. Sabor e saberes, deixa eu ver. Doce. Adoro doces. Bolos, tortas. Adoro tortas. Uma frase. De Graciliano Ramos, eu não posso deixar de citá-lo. Mas no tempo não havia horas. Essa frase me marca muito. Inclusive marca esse momento, porque a conversa está fluindo tão bem, a fluidez da água, que no tempo não havia horas. A gente às vezes até esquece que tem um estudo. Que tem um tempo, né? Que tem um tempo marcado. Exatamente. Não é, Renan? A gente até esquece disso. Mas no tempo não havia horas. Quero agradecer a participação de vocês e dizer para o pessoal de casa que apareçam no ateliê Jeff Lucena. Fala aí, Jeff, de novo, endereço, telefone para contato. Rua Recife, 732, Prazeres, Cajueiro Seco, ao lado do Hospital Novo, próximo à Prefeitura. Fone e Zap 85531919. Você, dono de escola, que vai assistir, ou os alunos que irão assistir, o Ateliê Jeff Lucena recebe visitas pedagógicas. Então, agendem com ele ou com qualquer outra pessoa, que vale muito a pena vocês conhecerem a obra do pintor e professor Jeff Lucena. Lá vocês terão um acolhimento no dia da visita, um coffee break, Oficinas de xilogravura, oficina de xilogravura. experiências sensoriais, E o que mais? acesso à palestra e exposição dos objetos, e tem uma pequena taxa de manutenção, né, dessas atividades. Que aí, quem entrar em contato, acerta diretamente com Jeff Lucena. Genildo, me fale onde você atende, seu contato. Quem quiser me encontrar, né, eu atendo online, então o meu Instagram seria Genildo Andrade PC, e o telefone para contato seria o WhatsApp mesmo, que é o 819-9501-9985.
Então, estou à disposição para quem estiver precisando de um apoio. Só para lembrar o pessoal de casa que todos esses contatos, Instagram, estarão na descrição do vídeo, tá? Então, assim, não precisam ficarem agoniados. Não consegui pegar o contato de Jeff, não consegui pegar o contato de Genildo. Então, estarão na descrição do vídeo lá no YouTube. Volto a lembrar, para o YouTube entender a nossa proposta de podcast, curtam, compartilhem, comentem, deixem o like, bate lá no sininho, é só um dedinho de prosa, não vai doer nada, viu, gente? Bate lá no sininho para receber. É curto curtir? É curto curtir, para receber as nossas notificações, tá? Quando tiver mais um vídeo, mais um podcast, vocês saberão. Os podcasts serão gravados uma vez por mês. Então, próximo mês a gente já traz um outro tema. Vão ter outros mediadores aqui também, que pode ser um dos meninos que iniciaram aqui comigo o projeto, ou qualquer outro, e dentro de vários temas interessantes para vocês. Então, os apoiadores do nosso projeto inicial. Êxito preparatório, no qual eu faço parte, o professor Jefferson também, e Genildo já deu palestras lá. Êxito preparatórios, vai o contato aí, 81-9938, estou filando, professor filando, hein? 9938-53334, 81-9938-53334. Ateliê Jeff Lucena, 819-855-31-1919. Outro apoiador importante, Genildo Andrade, 81, me corrija se estiver errado, tá? 9950 19 985. Ficou. Vamos lá. 819-9501-9985. 819501 9985. A Deleuá Criações excelentes, lá de Belém do Pará, tá? Do meu irmão, meu mentor espiritual, Paulo, 91-985-666-938. Vou repetir. A Deleuá Criações, de Belém do Pará. Artes excelentes. Do meu irmão espiritual, Paulo. 91-985-666-938. E Tia Jana, reforço escolar, que é a minha irmã, viu, gente? Professora também. Vão lá em Candeias, precisando de uma força lá para o seu filho ou para vocês mesmos. Procurem Tia Jana, 81-97-912-4009. 81-97-912-4009. Ok? Lembrando, mais uma vez, que todos esses números, Instagram, estarão na descrição do vídeo. Ok? E quero muito agradecer e parabenizar a minha irmã Socorro, que hoje é o aniversário dela, que me deu muita força. Parabéns, Socorro. Tia Bibi, Parabéns, te Socorro. amo. Parabéns. Tá? Fica bem, vai dar tudo certo. Você é merecedora do dia de hoje. E por isso que eu fiz questão de estrear esse podcast nessa data. Você que sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Então, vamos embora, porque a luta é essa. Só agradeço a vocês pela oportunidade. Pelo convite. Até a próxima. Primeiramente, a ancestralidade, a Genildo, a Jeff, por terem disponibilizado esse tempo para esse dedinho de prosa no Ouvindo Saberes. Um podcast diferente. Não esqueçam de compartilhar. Vou falar mais uma vez, viu? Você compartilhar. O que mais? Curtir e Comentar. comentar. E o que mais? O sininho lá das notificações. Quando chegar vídeo novo, vocês saberem. Ok? Gratidão. 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 Até a próxima. Até a próxima.